piso salarial dos professores da educação básica é reajustado para R$ 4.580. E você vai ver também. Alexandre de Moraes autoriza acesso de Carlos Bolsonaro aos autos do caso ABIN Paralela. Vacina do Butantan contra a dengue de dose única tem 79,5% de eficácia. União Europeia chega a acordo de 50 bilhões de euros em financiamento para a Ucrânia. E ainda, Organização Mundial da Saúde faz alerta. Casos de câncer no mundo devem aumentar 77% em 2050 em relação a 2022. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Chegamos ao vivo nessa quinta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite aí esses próximos minutos para se atualizar, para ficar por dentro dos temas que estão em destaque. Ricardo Lewandowski tomou posse hoje como ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele ocupa o lugar deixado por Flávio Dino, que vai tomar posse na Corte Suprema. Vamos ver. Em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Lula e diversas autoridades, Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça. Durante o evento, Flávio Dino se despediu do cargo e deu as boas-vindas ao novo ministro. Dino, que vai ocupar a vaga da ex-ministra da Suprema Corte, Rosa Weber, agradeceu aos colaboradores e desejou sorte ao seu sucessor. Todas nós estamos sob a regência do mesmo maestro, que é o povo brasileiro, e lendo a mesma partitura, que é a Constituição Federal, e nos coordena o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não sei bem onde o senhor estará na orquestra, mas garanto ao senhor que o senhor estará numa ótima orquestra, que são esses colegas de governo. Desejo sorte, sucesso e proteção de Deus ao senhor, e garanto que o senhor vai precisar das 3 coisas todos os dias. Em seu discurso de posse, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que se sente profundamente honrado em assumir esse posto. Ele falou que vai dedicar os melhores esforços para continuar o trabalho realizado por Flávio Dino. E, mais uma vez, Lewandowski destacou que a segurança pública é o grande desafio de sua gestão na pasta. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. E o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Agora são 13h07. A gente muda de assunto para falar sobre a alíquota do ICMS, que passou de 18% para 20%. A partir de hoje, dia 1º de fevereiro, o litro da gasolina já está 15 centavos mais caro em todo o país, do diesel 12 centavos e o gás de cozinha também foi afetado, alta de 16 centavos por quilo. Ajustes que só de pensar doem, é claro, no bolso, mas trazemos também boas notícias, notícias que aliviam um pouco o coração. Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, como era esperado, baixou em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, aquele remedinho amargo para controlar a inflação. A Selic foi então para 11,25%, menor nível em 2 anos. E hoje também o salário mínimo de R$ 1.412 começa a ser pago. A pergunta que fica é: qual será o impacto real de tudo isso na economia? E é isso que a gente vai descobrir agora na nossa entrevista de hoje. Vamos então bater um papo com o economista Bruno Corano. Bruno, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Olá, eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Boa tarde já aí no Brasil. Bruno, vamos começar pelo ICMS. Essa alta era necessária? O que muda e quais os impactos?
Sabe, tem duas perspectivas, duas formas de responder isso. Eu diria a primeira que era necessário na perspectiva do governo, dos governos estaduais que querem arrecadar mais. Mas, logicamente, não é bem-vindo e desejado para as pessoas que têm sua vida já estrangulada por anos de inflação alta e pela renda caindo. Então, acaba que é mais um ingrediente para tornar a vida das pessoas mais dura, né? E quando você pergunta se era necessário, eu acho que, falando de uma forma macro, e é algo repetitivo, mas que é a grande verdade, é que o governo já arrecada muito, tanto os estaduais quanto a União. Quando eu falo muito, eu peço para as pessoas se colocarem no seguinte papel. Quando você vai na bomba de combustível, já que a matéria, o jornal deu a chamada do combustível, mais de R$1 do que você paga não é o combustível, é só o ICMS. Então, imagine, é como se toda vez que você fosse no posto, depois 50 litros, a cada litro você tem que pegar R$1 e falar, não é para o posto, é para o cofre do governo. Então, isso mostra como a gente já é sobretaxado em tudo, aqui no combustível fica explícito, mas está na bolacha, no biscoito, no arroz, em tantos outros produtos, e isso foca o consumidor. Mas, por fim, é uma demonstração de que o governo é ineficiente, né? É imposto de país rico e entrega de serviço de país miserável. Bruno, começa hoje a valer o reajuste de 7% no salário mínimo, que foi anunciado pelo governo federal no início do ano. Para a gente ter uma ideia, mais de 59 milhões de pessoas, de brasileiros, têm a sua renda diretamente ligada ao salário mínimo aqui no Brasil. Com isso, espera-se que quase 70 bilhões de reais sejam injetados na economia nacional. Bom, levando em conta que o governo tem se preocupado e muito com a arrecadação, você até pontuou isso na sua última resposta, qual o impacto do reajuste no consumo das famílias? É importante o salário mínimo ser reajustado e acompanhar a inflação e, mais do que isso, aumentar, de fato, o poder de compra das famílias. Como você mesma disse, o número de pessoas que é impactado é muito grande. Para quem está assistindo e quer entender isso, por que o salário mínimo é aumentado? Porque é um esforço da política econômica e do governo em fazer com que as receitas das famílias cresçam a ponto de fazer frente ao encarecimento do custo de vida e, num segundo momento, permitir que as pessoas vivam melhor. Então, é importante. De qualquer forma, ele tem que ser feito aos poucos. O efeito que isso gera na economia é de uma forma sutil, um pouco mais de liquidez, um pouco mais de renda para que as famílias possam fazer frente às suas despesas. Mas essa correção, a gente tem um salário mínimo já defasado, né? Então eu espero que essa correção continue dentro do equilíbrio econômico que é necessário. Isso só, logicamente, o Ministério da Economia para fazer essa avaliação. Tá certo. E minha última pergunta, tivemos ontem o anúncio da redução da taxa Selic, redução que parece que também pode acontecer em março de 0,5 ponto percentual. Com isso, o crédito fica mais acessível à população. O que esses movimentos favorecem? Podemos dizer que 2024 se mostra um ano positivo? Eu acho que as expectativas para 2024 são boas. Se a gente vai crescer um pouco menos do que 23, isso não é um sinal ruim, eu acho ainda que nem está definido. A redução da taxa de juros é importante para todos os lados, né? Mas especialmente porque vai ativando a economia, facilitando o crédito. A gente estava falando dos menos privilegiados. O crédito em países desenvolvidos ele é usado principalmente para bens caros, como comprar uma casa, carro e bens duráveis. No Brasil, a gente vê o crédito impactando em coisas básicas. Se parcela hoje até compra de supermercado, muita gente está endividada. Então, a queda da taxa de juros vai fazer com que a economia comece a girar mais, o crédito fique mais barato, pese menos para as pessoas o crediário. Então, é absolutamente positivo. Você falou sobre, foi meio ponto agora, né, ontem, e se espera mais redução, sem dúvida. Eu acho que, pelo menos, aí, por mais uma reunião é certeza, mas quem sabe outras.
Eu acho que o que vai determinar a sequência da queda é a redução da taxa de juros no mercado americano. Ele é a grande referência no mundo. E chega um momento que, se a taxa de juros do Brasil cair muito, que ela está chegando perto disso, ela vai ficar muito próxima da americana. Então, ela precisa que a taxa americana caia para que o produto, né, os títulos do Brasil, tenham ainda assim liquidez e vão caindo. Tá certo. Conversamos com o economista Bruno Corano. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. E para os professores, o MEC oficializou o aumento no piso salarial e o valor passou a ser de R$ 4.580 para uma jornada de 40 horas semanais. O Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica. A portaria, que prevê um aumento de 3,62%, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Esse salário é válido para profissionais que lecionam na rede pública de ensino e cumprem jornada de ao menos 40 horas semanais. O valor mínimo definido pelo governo para 2024 foi de R$ 4.580. Em 2023, vigorou um piso de R$ 4.420. O reajuste percentual está abaixo do acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que no último ano foi de 4,62%. O percentual reajustado nesta quarta já era aguardado por entidades da educação desde o fim de 2023, quando o MEC e o Ministério da Fazenda publicaram o reajuste do valor aluno-ano do Fundeb, o VAAF. O cálculo da atualização do piso é baseado na diferença percentual do VAAF de 2 anos anteriores. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Com a publicação do aumento pelo MEC, cada estado e município precisa oficializar o novo valor por meio de uma norma própria, para que então o valor seja de fato aumentado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a defesa do vereador Carlos Bolsonaro a acessar o inquérito da Polícia Federal que apura indícios de uma rede de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. O advogado da assessora de Alexandre Ramagem, quando ele era diretor-geral da ABIN, Priscila Pereira, também vai poder consultar os autos da investigação sobre a ABIN paralela. Em despacho, Moraes liberou o acesso dos advogados até o fim das investigações. O pedido havia sido apresentado pela defesa de Carlos Bolsonaro em 29 de janeiro, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. O vereador é retratado como integrante do chamado núcleo político de um suposto esquema de monitoramento ilegal por meio da ABIN. Segundo a decisão de Moraes, que autorizou a operação na segunda-feira, o núcleo político também é responsável pelo desvirtuamento da ABIN e da ferramenta First Mile, o software utilizado para monitorar autoridades sem o aval judicial. O objetivo da PF é investigar uma suposta organização criminosa instalada na ABIN, órgão chefiado pelo atual deputado Alexandre Ramagem, entre julho de 2019 e abril de 2022. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também investiga se operadoras de telefonia sabiam do possível monitoramento ilegal de cidadãos por meio de software espião da ABIN. A agência informa ter requerido informações à Polícia Federal que possam contribuir para a continuidade das apurações. O software First Mile consegue monitorar cerca de 10 mil celulares por até 12 meses e pode ser usado desde a Justiça tenha autorizado. A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN encaminhou ontem uma carta ao presidente Lula pedindo uma reforma do sistema de inteligência brasileiro e um novo marco normativo para a função. Por serem servidores de Estado, eles também reiteraram que precisam manter distância de políticos. Veja a seguir. A Organização Mundial da Saúde faz alerta. Casos de câncer no mundo devem aumentar 77% em 2050 em relação a 2022. E ainda, União Europeia chega a acordo de 50 bilhões de euros em financiamento para a Ucrânia. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você. A vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, mostrou eficácia. A previsão é que o imunizante seja avaliado pela Anvisa no segundo semestre desse ano. O Instituto Butantan está na fase final de testes de uma vacina contra a dengue e pretende buscar, a partir de julho deste ano, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar a produção. Os estudos da Butantan DV devem ser finalizados em 2024, quando o último participante completar 5 anos de acompanhamento. A vacina demonstra uma eficácia de 79,6% para evitar a doença, segundo estudos preliminares realizados. De acordo com o Instituto, depois da finalização da pesquisa, o Butantan envia um dossiê com o resultado para a Anvisa avaliar a aprovação. Caso tenha alguma inconsistência, a agência notifica o Instituto para correção. A pesquisa da Butantan DV foi feita no Brasil e acompanhou 16.235 participantes por 2 anos. Eles foram escolhidos aleatoriamente para receber a vacina ou o placebo sem efeito. Enquanto os participantes foram acompanhados, não foi reportado nenhum caso grave de dengue. Segundo a pesquisa, a eficácia da vacina para evitar infecções para o tipo 1 foi de 89,5%, enquanto a tipo 2 foi de 69,9%. Esses eram os sorotipos que circulavam no Brasil durante os estudos. Apesar disso, a Butantan DV é tetravalente e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Bom, e o Ministério da Saúde vai criar o Centro de Operações de Emergência para coordenar as medidas contra o mosquito da dengue. Apesar disso, a pasta lembrou o importante papel de cada um de nós, cidadãos, no combate aos focos do mosquito nas casas. E agora vamos de destaque internacional. Uma cúpula hoje entre todos os 27 países da União Europeia concordou com um financiamento para a Ucrânia. Os fundos estavam bloqueados desde o ano passado. Prestes a completar 2 anos, a guerra entre Ucrânia e Rússia, que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, ganhou um novo e importante capítulo. A União Europeia chegou a um acordo sobre o financiamento no valor de mais de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Desde dezembro de 2023, que os fundos estavam bloqueados após um veto do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Havia especulações sobre a relação de Orbán com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o feito e disse que está grato aos líderes da União Europeia e que é muito importante que a decisão tenha sido tomada por todos os 27 líderes, o que, mais uma vez, prova a forte unidade do grupo. Os protestos dos agricultores seguem a todo vapor na França, onde o bloqueio de rodovias chega ao 14º dia consecutivo, apesar das concessões da Comissão Europeia. Nesta quinta-feira, os agricultores portugueses já começam a tomar as rodovias do país com seus tratores. O país adere à manifestação depois da França, onde já são 14 dias de protestos, Alemanha e Itália. Poucas horas antes do início de uma reunião de cúpula de governantes da UE em Bruxelas, quase 1.000 tratores ou máquinas agrícolas tomaram várias avenidas da capital da Bélgica. Na quarta-feira, agricultores franceses e belgas bloquearam o acesso da fronteira entre os países para criticar os acordos comerciais com nações de fora do bloco e exigir anúncios contundentes na reunião de Bruxelas. Embora a revolta dos produtores agrícolas não conste na agenda oficial da reunião, o presidente francês Emmanuel Macron deve abordar o tema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Um dos principais pontos de tensão é o acordo que a UE e Mercosul negociam há 20 anos e que, segundo os agricultores, representaria um duro revés para o setor na Europa. O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, ressaltou a disposição de Paris de travar uma batalha com a Comissão Europeia contra a assinatura do acordo em sua forma atual com o bloco sul-americano, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A OMS divulgou um dado alarmante sobre o aumento de casos de câncer no mundo todo. Segundo a organização, os casos detectados aumentarão 77% em 2050, isso em relação a 2022.
A advertência foi feita nesta quinta-feira pela Agência da Organização Mundial da Saúde, especializada nessa doença. Estamos preocupados. Quando fizermos estas projeções com base no envelhecimento e crescimento da população, veremos um aumento muito grande na incidência e mortalidade da doença na próxima década, a menos que ações sejam feitas a nível nacional. O Centro Internacional de Pesquisa do Câncer destaca que o aumento também é motivado pelas mudanças na exposição das pessoas aos fatores de risco. Entre os fatores-chave no aumento da incidência do câncer, a organização cita o tabaco, o álcool, a obesidade e a poluição do ar. Os países mais desenvolvidos devem sofrer o maior aumento, com 4.800.000 casos adicionais em 2050, em comparação com 2022. Mas o maior aumento percentual, de até 142%, deve ser registrado nos países com menor índice de desenvolvimento humano, um indicador desenvolvido pela ONU. Essa edição fica por aqui, mas não antes do nosso passeio. Te transporto agora para a Romênia, no sudeste da Europa. Você acompanha imagens da Praça da União, que é uma das maiores praças. Ela fica localizada no centro de Bucareste, capital romena. Bem no centro, a gente vê aí um jardim, uma fonte rodeada por um grande lago. Em datas importantes, como o final do ano, esse local é todo enfeitado em homenagem ao Natal, por exemplo. Parece um lugar muito organizado, não parece? Um destino ainda pouco explorado por viajantes e, por isso, é uma ótima alternativa para quem gosta de lugares diferentes, lugares que não tem muitos turistas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, 1h50, Juliana Dariva volta com mais informações. Eu te espero amanhã no Jornal das 8h30. Até mais.